Nós estamos aqui para falar sobre o MyPlate. MyPlate, que é o novo ícone que traduz os guias alimentares. Então, ele foi construído pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e é uma ferramenta para combater a epidemia da obesidade. Foi instituído no dia 2 de junho de 2011 e pela Michelle Obama. Então, de uma forma prática, utilizando-se o MyPlate, nós temos uma alimentação saudável. E foi incentivado que essa alimentação deveria ser saboreada, aproveitada em família. Então, aqui nós temos um prato e do lado de fora nós temos os laticínios. Então, desde 1992 existe essa preocupação para introduzir uma alimentação adequada. De início, nós vimos uma pirâmide que tinha apenas 5 grupos e um topo, que não seria um grupo, seria apenas uma recomendação de uso moderado de óleos, gorduras e doces para evitar as doenças cardiovasculares e a diabetes. Depois veio a pirâmide alimentar adaptada brasileira, recomendando 1 a 2 porções de óleos e gorduras, açúcares e doces, também 1 a 2 porções, com o intuito de falar que nós precisamos preparar os alimentos com o mínimo mais de gordura. E também as leguminosas foi separado, tendo em vista que o brasileiro consumia muita leguminosa e podia substituir as proteínas das carnes. Em 2001, a pirâmide de Harvard contestou essas pirâmides anteriores e por quê? Porque utilizando na base os óleos, quer dizer, aquela gordura que é líquida a temperatura ambiente, e utilizando grãos integrais e deixando para o topo aqueles grãos refinados, constituídos do arroz branco, pão branco, a batata, o macarrão, também os doces, por aumentar o índice glicêmico e aí concorrer para a diabetes. As carnes vermelhas também foram separadas pelo conteúdo de ácidos graxos saturados, assim como a manteiga, margarina, também pelos ácidos graxos saturados e gordura trans. Aí já houve uma preocupação de recomendar o uso de vinhos pelo resveratrol. Em 2005, a MyPyramid foi introduzida também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e já constituindo aqui uma faixa de óleos, os grãos, recomendando que 50% desses grãos fossem integrais, e leite, laticínios desnatados e carnes magras. E também já uma preocupação com o exercício físico, colocando no ícone uma escada. Pela pirâmide do Mediterrâneo, que representa a dieta daquela região, que justamente era um povo mais saudável, então, em 2008, a pirâmide de Harvard, já reformulada, colocava uma ênfase apenas, não de todos os óleos, mas do azeite de oliva extra virgem e do óleo de canola, pela sua relação ômega 6 e ômega 3, dos grãos integrais, dos vegetais, e no topo uma restrição também de carnes vermelhas, continuando aquela restrição anterior, e dos grãos refinados. Então, MyPlate, continuando para explicar o que seria o MyPlate, então nós temos a divisão de hortaliças, vegetais, legumes, de uma maneira geral, constituindo 30% do prato e 20% de frutas, quer dizer, a maior parte de vegetais, de legumes, do que
e é uma menor de fruta. E no outro lado, quer dizer, no restante de 50% do prato, nós temos 30% de grãos, dos quais deve ser 50% desses grãos devem ser integrais e 20% de proteínas, constituído de carnes magras. E nós temos do lado de fora os laticínios, que deveriam ser consumidos desnatados. Então, pela adaptação brasileira, nós temos esses vegetais que deveriam ser consumidos crus, como uma salada de tomate, alface, brócolis, cenoura. As frutas poderiam ser abacaxi. Os grãos poderia ser o nosso arroz e feijão, o feijão, que já é um grão integral, e o arroz, que poderia ser utilizado, o arroz integral. E as carnes, que deveriam ser carnes magras. Aqui nós temos um peixe, que ainda é melhor pela sua relação ômega 6, ômega 3, essa relação, que varia de 1:1 até 10:1, com mais aconselhável 4:1. Então, pela relação de ômega 6, que seria 4, e 1 de ômega 3. E do lado de fora, nós temos aqui o queijo desnatado. O que os guias alimentares ainda não falam é que se deve evitar carnes fritas, assadas e grelhadas, pela formação de aminas heterocíclicas aromáticas, que são cancerígenas, reconhecidamente cancerígenas, os produtos de glicação de proteínas AGEs, como carboximetilizina, que vem ter uma relação na promoção e desenvolvimento da diabetes, Alzheimer, aterosclerose e doenças cardiovasculares, e a lisinalanina, que é a interação aminoácido-aminoácido, considerada nefrotóxica. Então, outra forma de colocar os alimentos para a população é essa aqui, que é utilizando o grão integral para a confecção do pão, quer dizer, o grão com germe, com farelo, com a casca, rico em vitaminas do complexo B, dos ácidos graxos essenciais e de minerais, a banana, a alface, e como carne nós temos aqui o frango, é outra opção de carnes, mas que foi grelhada, provavelmente com tendo nessas partes escuras uma grande quantidade daquelas substâncias anteriormente faladas, nocivas à saúde. Então, do lado de fora nós temos aqui um queijo desnatado, que pode ser utilizado na salada, pode ser substituído também por queijo cortado em fatias, queijo branco cortado em fatias, que pode ser até o queijo coalho, uma vez que ele tenha sido submetido a uma fervura durante 3 minutos em água. E neste caso, para ingerir junto com este prato, então poderia ser um suco esse que deve ser de fruta natural, sem ser adoçado. Então, agradeço sua atenção e recomendo a leitura do nosso blog Alimentos e Nutrição, Processamento e Alterações. Obrigada.